No ar, Momento da Odontologia. Apresentação, professor Lúcio Antônio Pereira. Nosso objetivo é compartilhar as especialidades da odontologia de forma clara e descomplicada. Olá, senhoras e senhores. Estamos iniciando mais um programa Momento da Odontologia Gnatos. Hoje, com uma grande alegria, muita satisfação, estamos recebendo o renomado cirurgião dentista barretense, professor Odair Duarte Júnior, que vai discorrer sobre implantodontia, a especialidade da odontologia, que ao longo de muitos anos tem desenvolvido para a alegria das pessoas que perderam seus dentes. É isso, professor? Sim. E, complementando, o doutor Odair é cirurgião dentista graduado pela Universidade Unicid de São Paulo, tem pós-graduação em implantologia pela Unicastelo, especialista e mestres em prótese dental pela PCD de Araraquara, ex-professor do curso de odontologia do Unifeb, cirurgião dentista atuando juntamente com o professor Afonso Carlos das Neves na área de implante, prótese, estética há 32 anos em sua clínica particular aqui na cidade de Barretos. Professor Odair, esteja à vontade, momento da odontologia. Tem um prazer muito grande em recebê-lo aqui conosco. Ô, Lúcio, o prazer é todo meu poder estar aqui no seu programa. Obrigado pelo convite e espero poder aqui tirar algumas dúvidas do seu público que está nos assistindo. Com certeza que pode ter certeza que tudo que você disser aqui, com o seu gabarito, a sua capacidade profissional, o nosso público vai entender e vai tirar muitas dúvidas, com toda certeza. Começando nosso pequeno bate-papo, a pessoa que perde todos os dentes precisa fazer um implante para cada dente ou pode ser menos implantes? Como que é feita essa preparação, vamos dizer, esse planejamento, professor? Olha, Lúcio, no consultório sempre há essa pergunta dos pacientes, né? Principalmente aqueles pacientes que percam todos os dentes, né? Pessoas mais antigas, mais idosas, né? Eles nos perguntam, né? Sim. Eu preciso fazer um implante para cada dente, mesmo aquelas outras que têm uma preocupação estética, né? Que perde parcialmente os dentes, sempre acham que devem fazer um implante para cada dente. Quer dizer, se eu perdi 3 dentes, eu teria que fazer na cabeça da pessoa 3 implantes, é isso? Mas não é bem assim. Não é bem assim, né? Eu trouxe umas fotos aí, né? Eu pedi para o Carlão passar para a gente. Carlão, por favor, a primeira. Né? Aqui, como a gente pode ver, né? Para tirar alguma dúvida, o implante ele é nada menos que uma raiz artificial. Sim. Né? Que vai sair... E que seria aquela parte metálica ali dentro do osso. Metálica dentro do osso. Da mandíbula, ou do alvéolo. E que ele vai substituir a raiz artificial, onde será colocada em cima dele uma coroa. Sim. Tá? Então, aí nesse caso, nós estamos vendo aí uma imagem que o paciente aí perdeu um dente. Então, nós vamos fazer um implante para substituir esse dente. Então, vai ser um implante individual. Um implante individual. Aí, na próxima foto aí que o Carlão pode passar para nós, né, nós vamos ver que o paciente perdeu um dente, vai ser substituído por um implante. Carlão, os outros do lado, ali, tanto esquerdo como direito, são naturais. Naturais. Volta lá, Carlão, um pouquinho. Volta essa. Aí, né? Tá. Então, aí a gente vê que o paciente perdeu um dente, tá? Então, foi passado um implante e depois foi feita uma coroa sobre ele. Que é uma coroa como se fosse em cima de qualquer outro dente natural. Exatamente, em cima de qualquer normal, outro dente natural. Uma coroa normal de porcelana ou qualquer outro material. Pode passar o próximo. Na próxima imagem, nós vamos ver aí que o paciente já teve uma perda maior, já teve uma perda aí de 3 dentes. Então, não há, essa imagem mostra que não há necessidade
de colocar 3 implantes. Entendi. Então, nós podemos colocar aí 2 implantes na extremidade. Com 3 elementos. Com 3 elementos. Vai funcionar como se fosse uma ponte fixa, Sim, né? Uma prótese fixa claro. de 3 elementos. Aí, na próxima imagem aí, nós já vamos ver... Aí seria uma prótese fixa convencional. Convencional. Com uma em cima de dente Cima natural. de dente. Aí nós já vemos que o paciente perdeu mais dentes, né? Sim, A aí perda já de são 4 1, elementos. 2, 3, 4 dentes. elementos, né? Então aí nós vamos substituir com Sei. 3 implantes. Tá. Poderia ser com 2 implantes? Se o paciente tiver um osso de uma boa qualidade, poderia ser... Até queria não te interrompendo, eu queria até te perguntar sobre isso, que as pessoas costumam perguntar, mas eu procurei o especialista para fazer o implante, né? Mas ele disse que eu não tinha osso, que não dá para passar, que teria que fazer enxerto, mas eu não estou querendo fazer enxerto ou acrescentar osso sintético, né? Certo. Então, eu queria que você explicasse para o nosso público o seguinte, é importante fazer, né? Se não tem osso, tem que fazer um enxerto, Exatamente, né? Ou osso, como você que poderia explicar melhor isso. O que vai definir isso é o exame de imagem, Tá. né? Ou uma radiografia panorâmica, ou uma tomografia, que vai definir a quantidade de osso que o paciente tem. Entendi. Tá? Então, se essa quantidade de osso for satisfatória, não há necessidade de enxerto. Mas se for insatisfatória, há necessidade de colocação. Não tem como, né? Não Sem tem osso como. não tem Sem implante. osso não tem implante. Né? Entendi. Então, Isso que as pessoas precisam entender, né? Exatamente. Aí tem umas outras imagens aqui também, que aí nós já vemos Você quer uma que perda... volta alguma? Não precisa. Tá, aí tá, nós já tá. estamos vendo uma perda total de todos os É uma elementos. boca sem nenhum dente. Sem nenhum dente. Nem superior, nem inferior. Nem inferior. Então aí nesse caso... Olha que prótese linda. Exatamente. Aí foi optado por quê? Colocação de 4 implantes. Na arcada inferior. Na arcada inferior. Sim. E é onde nós colocamos aí uma prótese fixa sobre esses 4 implantes. E em cima uma prótese total. Convencional. Convencional. A conhecida prótese total, dentadura. Dentadura. Então é o que mais se faz isso, né? Tá. Normalmente o paciente, Porque a via parte de regra, superior, a pessoa tem uma certa estabilidade, né? Exatamente. Por causa do palato e tudo mais, né? É o que eu ia falar. Normalmente os pacientes procuram no consultório para resolver. No caso de paciente desdentado total, tanto na parte superior como na parte inferior, eles nos procuram para quê? Para resolver o problema da prótese total inferior, que não tem estabilidade. A famosa bailarina. Exatamente. Então, aí, essa opção. E outra coisa, olha que trabalho maravilhoso a parte dos dentes já instalados na boca desse paciente, né? Exatamente. Parece que a gengiva parece natural. Natural. Né? Porque há uma escolha também pela cor, não só a cor dos dentes, como a cor também a cor da da gengiva. gengiva, né? Exatamente. Porque nem todo mundo tem uma gengiva da mesma cor. Né? Então, todos esses detalhes vão redundar numa prótese tão bem confeccionada Até como aí, essa, voltando para a estética, né? Até a escolha do dente tem a ver com a face do paciente, né? Lógico. A forma do rosto determina a forma dos dentes. Você não pode pegar jamais, né, uma pessoa com o rosto arredondado e colocar um dente triangular, retangular. Né? Você descaracteriza a pessoa. Com certeza. Então, todos esses detalhes que vão chegar lá naquele resultado fantástico, né? Isso é muito importante. Existe uma idade mínima para se fazer o implante? E emendando a pergunta, qual seria a máxima idade também? Existe mínimo e máximo ou não é bem assim? Lúcio, é uma pergunta que vários pais, né, talvez nos pergunte isso no consultório, né? Porque há uma grande, você sabe que o adolescente, a criança, né, tem muitos acidentes, né, domésticos, né? E com fratura dentária, né? Sim. Então, eles nos perguntam, qual a idade mínima meu filho pode fazer implante? Olha, via de regra, né, a literatura nos mostra que o interessante é esperar mulheres até os 17 anos e o homem até os 18 anos. É quando cessa o crescimento ósseo. Você está entendendo? Então, a gente vai conduzindo essa situação até essa idade. Por quê? Porque há estudos que mostram que fazer implante antes de terminar o crescimento ósseo facial pode prejudicar esse crescimento. Então, lógico que cada caso é um caso e deve ser avaliado, né? Sim. Existem situações extremas que não tem como fugir. Claro. Aí nós vamos ponderar isso daí. Mas, se puder,
a gente esperar até Homem até os 18 anos, pelo menos. Via de regra, né? Tá. Não é uma regra fechada, não né? É uma regra Ela fechada. pode ter alguma variação, né? E a idade máxima, né? É. Na realidade, não existe uma idade máxima. O que existe é uma necessidade de o paciente estar com uma saúde geral satisfatória para passar por uma cirurgia de implante, né? Que de acordo com as suas necessidades, para o seu conforto, né, mastigatório, fonético. Então, na realidade... Inclusive, até a questão da vaidade pessoal, né? Exatamente. Porque mexe com o tchan da pessoa. Então, não existe. O existe é o seguinte, é uma condição de saúde geral, se o paciente pode ou não fazer o implante. Entendi. Porque hoje a gente já não se justifica mais, né, uma pessoa sem dente, né? Com a boca totalmente sem dente, como existia antigamente. É gozada que a gente estava outro dia discutindo esse caso com um colega, né? E há umas décadas atrás, né? Quando nós fazíamos o planejamento de reabilitação oral, o que nós elegimos por escala, né? Primeiro, devolver a condição funcional para o paciente. Sim. Segundo, era o primeiro ponto. Era o primeiro ponto. Eu reabilitava o paciente para devolver a condição funcional. Para ele mastigar. Para as funções normais de saúde. Depois, fonética. E o último era estética. Hoje mudou. Né? O paciente procura hoje para quê? Estética. Tá? É lógico que você vai trabalhar depois as outras funções. Mas o primeiro apelo do paciente é a estética. E não tem idade, né? E não tem idade. Não é só porque é jovem, porque é mulher. Não tem idade. Não tem idade. Não tem idade. Você pode pegar aquele senhorzinho, se ele estiver inteiro, tranquilo, ele quer alguma coisa de estética razoável, né? Que é o fundamental. Mudou muito, né? Mudou Os muito. conceitos mudaram muito. Os conceitos, E aquela velha história que a gente ouve falar por aí, as pessoas falam assim, eu fiz implante, mas deu rejeição, meu dentista falou que deu rejeição, perdi o implante. Isso é fake ou é verdade? Está na moda ou fake, então né? não dá mais para falar nada, eu falo que não, é rejeição mesmo. Não, Você veja bem. Tem algum problema. Eu vou te explicar assim, uma coisa, lógico, embasado na cientificamente falando, né? Na realidade, o implante, né, feito de titânio, Sim. ele não tem rejeição pelo organismo. Inclusive, professor, as peças que as pessoas têm no corpo, né, de prótese, né, são de titânio, são. Então, ele é inerte no organismo, no osso, né? Não tem, ele fica quietinho lá, né? Aí mas aí a pessoa em casa está perguntando, mas eu perdi um implante, né? Eu fiz uma cirurgia. Mas o meu dentista falou que era rejeição. Mas veja bem, o que pode ter acontecido, né? São ocorrências que às vezes ocorrem durante a cirurgia ou pós a cirurgia, né? Uma intercorrência que pode ocorrer em qualquer tipo de cirurgia. Qualquer cirurgia. Então, durante a cirurgia, nós sabemos que a boca é cheia de bactérias contaminada ao extremo. Contaminou ali a região cirúrgica e esse implante não osteointegrar. E pós-cirúrgico, muitas vezes, o paciente, aquele negócio, não estou sentindo nenhuma dor, não toma as medicações, né, que foram prescritas, né? Próteses, depois, muitas vezes, mal executadas em cima desses implantes, podem ocorrer falhas tardias nesses implantes. Inclusive na parte de oclusão, né? Exatamente. A mastigação ali com problema, né? Acaba com o implante. Né? Então, ocorrem essas perdas dentárias, né? Certo. Mas não por causa do material do implante. Porque ele feito em de si titânio. realmente está comprovado. Que ele não tem rejeição. Em qualquer lugar do organismo, né? Que Exatamente. colocar o titânio, ele não vai fazer nada de mal, né? Isso é muito importante. Até o implante ele foi descoberto, elaborado a partir de um estudo, né, com uma microclama dentro de um osso feita de titânio que depois não teve como removê-lo.
Foi aí que nasceu Ele os implantes. aderiu ao osso Ele aderiu de uma ao maneira osso, tal que virou um bloco. Virou um bloco. Aí a pessoa olhou, né, na época, o pesquisador, falou, peraí, alguma coisa aqui aconteceu. Foi daí que começaram os estudos. E o professor Brånemark, que é o cara que você está falando, é ele, né? Exatamente. Que é o pai do implante, vamos dizer, moderno, né? Vamos falar, é da era moderna, né? Exato. Porque tinha aqueles agulhados, tinha aquele monte de coisa Exatamente. antigamente, que eram as tentativas, né? Tentativa de se fazer alguma coisa. Do professor Brånemark para cá, mudou tudo, né? Fala um pouquinho da osteointegração para a pessoa entender o seu implante não osteointegrou. Mas o que é osteointegrar, né? Sabe? Bem rapidinho, só para o pessoal. O que é uma osteointegração? É uma justa posição entre o implante e o osso. Existe entre o implante e o osso, existe uma troca molecular óssea ali. Sim, né? sim. Então há um imbricamento, né? Sim. Quando o implante não osteointegra, forma o quê? Forma tecido entre o implante e o osso. Então não há uma fibrose. Uma fibrose. Então aonde provavelmente alguém já deve ter passado pela situação, quando o dentista vai lá e fazer a reabertura do implante, ele sente dor, significa que o implante não osteointegrou. Então ele remove aquele implante, tá? Espera o osso formar novamente. E pode passar novamente. E pode passar outro implante. Daí uns meses, um tempo lá que o profissional vai espera avaliar. o período de formação óssea daquela região e repassa o implante. Ótimo. Professor, vou te pedir um segundinho, vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Estamos apresentando Momento da Odontologia. Você conhece o Equipomaster? Ele é um consultório portátil e completo, composto de aspirador cirúrgico, seringa tríplice e também um micromotor elétrico com LED. Inovação, praticidade e eficiência. Gnatos. Evoluir com confiança. Há mais de 40 anos no mercado, oferecendo aos profissionais da área odontológica o que existe de melhor e com alta tecnologia. E uma grande novidade, o Foto Super Dual. Muito mais praticidade e benefícios para você. Aqui também você encontra o aspirador cirúrgico Sugmaster com alto poder de sucção. Motores cirúrgicos Avante. Já na linha diagnóstico, câmera intraoral e sensores digitais. Venha nos fazer uma visita. Rua 4, esquina da Avenida 13. Telefone 3321-6999. Gnatos. Evoluir com confiança. A Gnatos é uma das maiores fabricantes de equipamentos odontológicos do mundo. Empresa brasileira, reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação de seus produtos. São 40 anos dedicados à pesquisa e ao desenvolvimento, que asseguram conforto e segurança aos profissionais e a seus pacientes, contando com a melhor logística do mercado odontológico e um rápido atendimento. Tem a maior rede de comercialização e distribuição do Brasil. A Gnatos possui o maior portfólio do setor, com características para atender todas as exigências dos profissionais de diferentes especialidades. Hoje, somos considerados um dos expoentes do mercado odontológico. A cada ano inovamos em tecnologia, investimos em pesquisa e desenvolvemos produtos reconhecidos em todo o mundo. Um exemplo de boa administração, transparência e comprometimento. Não arrisque. Compre na Gnatos. Gnatos. Evoluir com confiança. Voltamos a apresentar Momento da Odontologia.
Voltamos a apresentar Momento da Odontologia Gnatos. Hoje, recebendo aqui na Vale TV, canal 32.1, e também transmitido pelas redes sociais, o eminente professor, amigo, querido, cirurgião dentista renomado, professor Odair Duarte Júnior, que está falando para nós sobre a especialidade da odontologia, que são os implantes, né? Para trazer mais clareza, mais tirar as dúvidas do nosso público. Professor, continuando o nosso bate-papo, eu fiz o implante, é para sempre? Olha, adeus, nunca mais vou ver meu dentista. é como os dentes, né? São para sempre. Sim. O que você precisa? Cuidar. Cuidar. É ter a manutenção. E ele Então, também tem manutenção. Ele também tem manutenção. Então não significa, eu fiz o implante e aí Nunca acabou. mais vou Nunca voltar mais vou lá voltar no dente. meu Muito profissional. pelo contrário. O implante é uma superfície porosa. Sim. Então e a nossa boca é cheia de... Tem uma Bactérias, flora, né? bactéria. Então ele precisa fazer a manutenção. Sim. Porque se uma dessas bactérias ali começar a formar um nicho ali nesses implantes... Entre o implante e o tecido, o osso, ele né? vai perder esses implantes. Então, há necessidade, sim, de fazer uma manutenção. Então não existe nada dessa história que, acabou, é Não. eterno, tô Da livre. mesma maneira que o dente tem Precisa, né, de doença manutenção. periodontal, O o implante. implante tem a tal doença que é a periimplantite, Sim. que é a doença na superfície do implante. Que dá entre eu gostaria o que implante. o Carlão passasse uma imagem Sim. que eu trouxe aí. Aí, ó, Ó. esse é um implante. Ali que são dois implantes. São dois implantes que perderam o osso em Por volta isso que está deles. aparecendo a rosquinha. As ali roscas, embaixo. né, estão aparecendo. Sim. Por quê? Porque eles perderam sustentação óssea. Sim. Você vê que aquela superfície ali está Aquilo cheia era de coberto pelo... Era. coberta pelo Era. osso. Então, Osso houve- e gengiva. Osso e gengiva. Então a bactéria ali foi, vamos dizer assim, foi destruindo o osso. De uma tal maneira Em volta que, do implante. Se não cuidar, você vai ter... Nessas condições aí, o paciente ainda tem salvação? O paciente não. O implante tem salvação? Ou já está mais para lá do que para cá? Olha, vai depender do quê? Do quanto ele está ali ainda dentro do osso. o O que ele restante tem pra dele, baixo. o que ele tem para baixo. Tá. Então ali o que vai fazer? Quantos milímetros tem vai lá haver pra uma baixo? descontaminação daquela superfície, Sim, tá? sim. Para que nós possamos dar uma sobrevida desse implante, né? E controlando radiograficamente, né? Se cessou essa perda óssea, o paciente continua com o implante. Tá. Se tiver essa perda óssea continuar, aí nós vamos ter que optar para a remoção desse implante. E ele fica tipo assim, como o dente de leite, né? Ele vai ficando mole, Vai fica ficar meio mole, abalado, vai- igual o dentinho. Que Mesma igual o coisa. dente, vai perder. O paciente vai relatar porque ele vai começar E a vai sentir ter dor também, vai né? sentir dor. Vai mastigar, dói. Esse é o primeiro sintoma, é a a dor. A dor. O paciente, olha, ele começa com Sentiu pulso e dor. Pulso, principalmente. Acende a luz vermelha porque não está legal. ó, tá E saindo quem pulso. que faz esse tratamento de tentar recuperar o implante? O próprio implantodontista? Sim. Ou o periodontista? Quem Olha, que faz isso aí? O próprio esse implantodontista... O próprio implantodontista. O próprio implantodontista, Tá. né? Então, eu gostaria que o Carlão passasse a próxima imagem, só para ficar mais ainda nítido olha o que lá. acontece com o Ô, osso. louco. Olha, houve uma perda óssea. Total. Tá? Você vê lá as roscas do implante, Total. que é um Tá parafuso, sozinho né? ali. Então, aquilo ali, a bactéria foi comendo aquele osso, foi destruindo esse osso, Aí até perder. está rebatido um retalho ali, está Exatamente. aparecendo o reborde, que é o osso Tá mesmo. aparecendo- Né? Ali nós descolamos a E gengiva, a hora que descolou a gengiva, apareceu essa esse destruição. quadro aí. Quer dizer, está tudo perdido. Aí a gente tem que fazer uma remoção e uma recuperação óssea, né? Aí que é um faz enxerto. esse enxerto. Aí faz o enxerto. Aí forma osso E repassa o e implante. pode repassar depois. Exatamente, pode Não tem passar. problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas só o desconforto. Então, né, o por tempo, isso que o paciente tem que fazer as manutenções. manutenções. Às vezes ele olha lá e fala, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, mas Não como que estou está ali, sentindo não nada, estou sentindo né? nada. Não vou lá. Deixa, depois eu vou. E quando acorda, às vezes está numa situação tarde. igual essa aí, né? Que aí está perdido Aí mesmo. está perdido mesmo. É verdade. O que eu ia te perguntar, o que nós podemos fazer quando perdemos o implante? Você já falou. Fazer o enxerto, Fazer o enxerto. né? Para recuperar. E há hoje, professor, um apelo estético por parte dos pacientes que procuram o consultório, né?
Você mesmo disse há minutos atrás que hoje a prioridade praticamente é estética. Né? E como é que funciona isso? Então, Lúcio, a gente recebe isso daí, como você, que também é profissional da área, diariamente, pacientes reclamando, às vezes nem perda parciais grandes, né? Às vezes perda de um dente só, paciente abalado, escurecimento, abalado psicologicamente, porque o apelo estético hoje é muito grande, a televisão está aí, o audiovisual está aí, então... Todo mundo quer ter dentes branquinhos. Dentes branquinhos e tudo mais, né? Então, hoje... Para nós é ótimo. A facilidade hoje está muito grande com a era digital, né? Sim. Porque antigamente, quando nós fazíamos o nosso planejamento estético, Nossa, sofrido, hein? A gente só visualizava o paciente, ele não tinha uma visão do que ia viria acontecer. depois, né? O que viria depois, né? Então, nós, profissionais, nós já tínhamos essa ideia, né? Muitas vezes fazíamos os diagnósticos ali, os enceramentos e tal, mas o paciente não tinha uma ideia do que ia acontecer. E muitas vezes ele só ia ver a coisa depois de pronta, né? Não tinha um antes. Olha, eu quero ver como... Ele tinha que aceitar aquilo que vinha, né? O que vinha, né? É o que temos para o momento. Hoje mudou com a era digital. Hoje os planejamentos digitais nós podemos mostrar, Se apresentar antes para o paciente o que nós podemos... Na tela do computador, como pode impresso, ficar. Né? Exatamente. Melhorou Olha, muito. Vai ficar mais ou menos, nós estamos planejando isso, né? Eu trouxe uma imagem aqui justamente do que isso pode ocorrer, né? Sim. Então, hoje nós temos as facetas, né? Você sabe, tá. que Inclusive, são... eu ia te perguntar delas agora. Né? Exatamente, né? Para você falar para a gente sobre lâmina, lente de contato dental, né? Facetas, quais as diferenças? Dá uma explanada para nós, que isso aí hoje é que 99% da Inclusive população... a tal da lente de contato, né? O paciente chega hoje, doutor, eu quero fazer uma lente de contato e tal, né? E hoje a gente vê no consultório e isso nos cursos a gente tem visto também, que na realidade a chamada lente de contato é o que menos a gente faz, né? Porque é muito fino. delgada, né? Muito fininha, né? Então, a questão de lâmina, lente, facetas, vai depender do quê? Da necessidade do que você vai desgastar do dente. O quanto eu preciso desgastar do dente para fazer uma estética satisfatória. Você dá o nome, né? Vou fazer uma faceta, vou fazer uma lente, fazer isso, aquilo, né? Então, às vezes o paciente tem lá uma alteração de cor, né? Dente muito acinzentado. Sim. Aí ele chega, eu queria fazer uma lente para mudar a cor do meu dente. Não, a lente de contato ela é tão fina que não vai conseguir mudar a cor do seu dente. Ela é transparente. Então eu preciso escopo, né? aumentar o desgaste desse dente para dar uma cor satisfatória para você. Sim. Tá? Então isso muda. E aí nós temos os planejamentos digitais também, né? Então, você vê um caso assim, né? Olha aí. Um dente na parte superior. Todos naturais, né? Naturais, desgastados. Então, na parte naturais. Na parte de cima aí nós vemos que os dentes estão desgastados. Sim. Então houve um planejamento para aumentar esse tamanho desses dentes. E foi feito essas coberturas. Essas coberturas que são nada mais do que facetas. Inclusive, professor, ali o dente lá do lado direito, né? Aquele viradinho lá, o incisivo lateral. Sei. Né? O 22. Foi corrigido. Foi corrigido com a faceta, né? Sem haver movimentação ortodôntica. Sem movimentação. Tá. Ficou maravilhoso. Pode ver o próximo para mim, Carlão. Então, aí nesse caso, né, o que ocorre? Né? O paciente nos procurou, querendo fazer uma reabilitação, melhorar a estética desses dentes, né? Sim. Só que ele estava inseguro. Olha, mas como vai ficar? Né? Um paciente de uma certa idade, eu vou ter dentes muito grandes. Vai investir uma certa quantidade, né? Um certo montante financeiro. Então, ele queria saber, mas como vai ficar? Como é que eu vou saber se vale a pena? Como que eu vou saber se vale a pena ou não? Investir lá. Então, pode passar outra, por favor. Então, o que a gente faz? A gente molda esse caso, né? E pede para o... Aí, ó. Aqui, nós estamos fazendo o quê? Um test drive. Nada mais é que um test drive. Então, nós colocamos um artefato na boca do paciente, né? Foi feito um enceramento aí digital, né? Foi feito né? Então, nós imaginamos mais ou menos como ficaria o tamanho dos dentes do paciente, o mais esteticamente apropriado para ele, a forma, tudo mais. Tudo combinando com a face dele, do paciente, tudo mais. Exatamente. Cor e tudo mais. Próxima. Aí a gente vai ver na próxima imagem o tanto que nós aumentamos o dente.
Olha eu tirei de um lado, Ah né? lá, você tirou do lado Exatamente. direito, né? É, Do do lado esquerdo. lado esquerdo, aliás, desculpa, e deixou o direito para fazer a comparação. Para mostrar para o paciente, ó, o quanto nós vamos O alterar o seu dente. clarinho ali é o enceramento, mocap, o né? mocap. O enceramento, e o de cá é os dentes naturais, né? Então, olha, nós vamos deixar seus dentes assim. Vamos aumentar esse tanto. O paciente aprova ou não. Ele fala assim, muitas vezes, fala, olha, ficou um pouco curto, gostaria de mais comprido. Ou Tudo bem. ficou comprido, gostaria de mais curto. Então, vamos fazer um novo arranjo. É a prova né? do terno. Exatamente, né? Você vai lá no costumo dizer assim, alfaiate, aperta ali, aperta aqui, exatamente. aperta ali. Você faz a primeira arruma prova, aqui, né? Arruma lá, aí chega lá. Então, é como se fosse um croquis, né? Então, a gente mostra e ali a gente vai trabalhando. Então, mas isso veio facilitar muito a nossa vida, né? Exatamente, né? Então, próximo, por favor. Então, a gente vai mostrar agora o quê? Já o caso terminado. Olha só. Você tá entendendo? Espetacular. Então, O paciente deve ter ficado super feliz. exatamente. Então, o que ele viu antes. Aprovou. Aprovou antes. Você Aprovou. está entendendo? Então, essa parte Nós digital... temos hoje, né, essa condição, né, do paciente aprovar o que nós vamos fazer. Exatamente. Né? Então, nos facilitou muito o trabalho hoje, a digitalização. Nossa, essa questão. muito. Tem que saber usar. Tem que saber usar. Mas ainda, é o que eu digo, nada substitui a mão do profissional Com certeza. e o conhecimento do profissional. Com certeza. Tá? Achar que tudo vai ser resolvido Que pelo o computador... digital vai pegar e colocar lá pronto? Não. Você pode usar muito isso para marketing, Sim. mas para o seu trabalho no dia a dia dia, a dia, vai depender não. muito da sua condição, do seu conhecimento Com certeza. e da sua habilidade. Com certeza. Fala para nós, se, por exemplo, um caso igual esse que você mostrou agora anteriormente, né? Que fez todo o planejamento, terminou o trabalho para o paciente, tudo legal. E se eu faço um desgaste num dente desse, eu comecei o tratamento final, e o paciente não gostou, tem como a gente dar um stop lá e dar uma corrigida, ou parar, fazer alguma coisa, ou se começou a desgastar, não tem jeito mais? Não, se você desgastou o dente, mas aí o paciente ficou insatisfeito com aquele tipo de trabalho. Isso, ele não gostou, falou, não gostei, esse dente aqui está mais compridinho, aqui está mais torto, aqui está tipo assim, está redondinho, aqui está quadradinho. Isso tem como corrigir. Tem como né? corrigir. Isso tem como corrigir, né? Então, não é aquela questão Não. que se fez, está feito, acabou, não. E mesmo porque ele vai vir antes, né? Exatamente. O test drive, né, o que a gente fala, Sim. né, ele serve justamente para isso. O paciente vê muitas vezes, principalmente dimensão de dente, comprimento de dente. Não significa que depois... A dicção, né? Que a pessoa Dicção, não vai ficar... exatamente, né? Suporte de lábio, série de coisas, né? Mas não significa depois que o trabalho pronto, acabou. Sim. Não, o paciente ele vai aprovar ali ou não, aonde nós podemos mexer, aonde nós podemos melhorar, né? Aquilo E outra que o paciente... coisa, é um casamento, né, professor? Exatamente. Porque o profissional, a partir de aí, ele tem que ter a responsabilidade de estar recebendo sempre esse paciente de volta, E dando né? a manutenção, né? Primeiro, que é um trabalho com certo valor, né? Exatamente. Segundo, é estética, né? E estética só dá problema em fim de semana, geralmente, né? Via de Quando você regra. está passeando, Via de regra. está no clube, aí o paciente, aquela faceta caiu. Mas é O assim que mesmo. não é difícil de acontecer. Não, Isso só acontece com quem faz. só acontece com quem faz. Eu gostaria muito, nosso prazo se encerrou, você vê como passa rápido, né? Passa. Da gente continuar essa conversa nossa, mas eu tenho certeza que não vai faltar oportunidade de nós nos encontrarmos novamente. Eu gostaria, quando você tiver alguma novidade, tiver alguma coisa que você queira lançar, que você queira divulgar para o nosso público, o Momento da Odontologia Ignacio está à sua disposição, tá bom? Eu agradeço muito a sua disponibilidade, só largar a tua clínica para vir aqui, mas para falar para o nosso público. Isso é muito importante. E em nome da Ignacio, passar uma lembrancinha para você. Lúcio, Tá? obrigado. Pra você guardar lá com carinho. Eu acho que cabe até uma raquete de tênis aqui. Tá bom? Tá, muito Lúcio. obrigado. Lúcio, eu que Fique tenho a à agradecer o vontade. seu convite. Espero que tenha sido satisfatório. Eu gostei muito. Eu gostei muito. Tá legal. Como telespectador, eu gostei muito. Tá, Eu ok. fiquei imaginando as pessoas ouvindo.
Tá parabéns, parabéns pela maneira como você atua na odontologia e gosta da odontologia como você gosta. Com certeza. Manda um abração para o Afonso. Fala que daqui uns dias nós vamos trazer ele aqui também. Tá bom? Será dado. Fica com Deus. Obrigado. Pessoal, encontramos novamente domingo às 14 horas aqui na Vale TV, canal 32.1 e também transmitido pelas redes sociais. Fiquem com Deus e até a próxima.